Irmãos, chegou o momento de Apocalipse, capítulo 8. Ele é um capítulo curto. Isso significa que hoje vai ser menos extenso o nosso estudo, porque nós temos aí alguns versículos a menos do que o normal dentro do Apocalipse, porque o Apocalipse, o capítulo 8, ele vai nos trazer apenas 13 versículos. O Apocalipse capítulo 8 nos apresenta o caos do sétimo selo. Então, nós estamos vendo Jesus abrindo cada selo do livro do Apocalipse, que ele foi o único digno de pegar na mão do Pai, de Deus Pai, e abrir os selos para abrir a revelação do livro. Você se lembra disso? Dos 7 selos. E nós já estudamos a abertura de 6 selos, e cada selo aberto foi um juízo sobre o planeta. Então, agora nós estamos aí diante do 7º selo que Jesus está abrindo. Este 7º selo é composto de uma nova série de julgamentos, que traz 7 trombetas. E 7 trombetas tocadas no céu. Pelo que parece, todas essas 7 trombetas, se aquela ideia de o número 7 está relacionado, cada número de 1 a 7, com cada ano da grande tribulação, nós temos aqui uma exceção, porque nós temos o 7º selo sendo aberto, e dentro desse 7º selo, 7 trombetas. Então, isso pode se referir a um retorno ao primeiro ano, e cada trombeta dessa acontecer no primeiro ano, né, e aqui a descrição disso, ou então, o que parece-me ser mais provável, nesse caso, é que as 7 trombetas aconteçam no 7º ano da grande tribulação, no final. Há alguns contextos que indicam isso, e nós vamos ver, inclusive, um deles, mas também não vou ficar me atendo nisso, porque até a questão é muito conjecturada, se de fato cada situação dessa, cada selo, né, cada taça, acontece mesmo em cada ano da grande tribulação. Até isso é conjectura, não tem como, não tem nada muito claro para a gente, para que a gente estabeleça isso. Então, eu não vou ficar me apegando a isso. Você vai perceber, principalmente a partir do capítulo 9, que dá continuidade às trombetas. Nós vamos ver 4 agora e 3 no capítulo 9. As 3 do capítulo 9 são mais pesadas. As primeiras são mais leves. Então, o capítulo 8, que traz as 4 primeiras, ele é mais suave em termos de julgamento. E as 3 últimas do capítulo 9 são muito mais terríveis. Só que você vai ler o capítulo 8 comigo aqui, vai estudar e vai pensar assim, meu Deus, isso aqui é o mais suave? Você vai ter esse sentimento. E é verdade. Bem, sei que você está ansioso, então vamos lá. Primeiro versículo. Bem, então depois do 7º selo que Jesus abre, há um silêncio, e esse silêncio é um abre-alas, para que a atenção seja dada ao que vai acontecer. É um momento de expectativa. Para o quê? Para a simbologia das orações dos santos mortos por conta da palavra. É um momento em que o silêncio ele acontece para exaltar o valor que Deus dá à oração do justo, porque este capítulo vai tratar disso, de Deus punindo a terra por conta das orações dos santos por justiça. Quem aqui nunca dobrou o joelho ao Senhor e pediu justiça?
Pois é, Deus punirá a humanidade por conta de toda injustiça. E esse silêncio abre alas para isso. É um silêncio que parece ser literal e é um momento de grande expectativa. Imagine os anjos do céu, os seres celestiais, todos aqueles presentes diante do trono do Senhor, em silêncio, esperando o que vai acontecer por cerca de meia hora. Foi isso que aconteceu e que João viu. Esse silêncio, então, indica a atenção de Deus, o valor que Deus dá às orações, especialmente, que é o que está em foco aqui, dos mártires, o clamor dos mártires por justiça. Versículo de número 2. Depois desse silêncio de quase meia hora, 7 anjos se colocam diante de Deus. João está vendo isso. Diante de Deus eles se colocam em pé, e 7 trombetas, uma para cada anjo, são dadas. As trombetas, a gente não tem muito essa cultura, esse mundo moderno, mas naquela época as trombetas demonstravam claramente, só pelo fato de serem seguradas, o que a cena quer dizer. Você pegava numa trombeta, quando você sabia, se essa fosse a sua função, que deveria tocar a trombeta porque uma autoridade estava chegando. Então a cidade toda, em muitos casos do mundo antigo, se curvava para a chegada de um rei, de uma autoridade. Então a trombeta avisava, está chegando alguém aí. A trombeta também era tocada quando uma cidade precisava ser acordada diante de uma ameaça em potencial. Então, quando se tocava a trombeta na cidade, todo mundo acordava porque sabia que era um sinal sonoro para que o alerta fosse total. Então, as trombetas também eram tocadas para isso. E nos livros proféticos, por conta desse simbolismo de um possível ataque, que a cidade muitas vezes usava a trombeta para avisar, olha, os inimigos estão chegando, estejam todos apostos, atentos. Por conta dessa cultura bélica, a trombeta no mundo antigo e no mundo poético se transformou em um sinônimo de juízo de Deus. E aí então nós temos aqui a trombeta pronta para tocar. Por quê? Porque Deus está enviando a punição. Essa é a questão aqui. E aí nós temos 7 trombetas, o que significa que será um juízo total. Deus vai perfeitamente julgar a terra, punir a terra, no grau certo, até o grau certo, exato, do que precisa ser punido. Versículos 3 e 4. A cena retrata aqui o cuidado de Deus em atender às orações. O incenso é um símbolo disso. Naquela época, no Velho Testamento, tanto no tabernáculo quanto no templo de Salomão, havia um altar de bronze do lado de fora, um altar de ouro dentro do templo. Dentro do templo, naquela época, somente no lugar santo, os sacerdotes entravam, e o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo, ou santo dos santos. Então, havia uma antessala diante desse lugar santíssimo, que os sacerdotes colocavam brasas, que eles pegavam no altar que tinha fogo lá fora, que também era usado para consumir o sangue e a carne que era queimada e tudo mais, em sacrifício ao Senhor, né, os restos dos animais que eram queimados ali, eles pegavam, eles iam até lá fora com um incensário, que era uma bacia, né, com
algumas correntinhas que eles seguravam, e eles iam lá fora e pegavam a brasa, e traziam e colocavam no altar do lado de dentro do tabernáculo, que era um altar que apenas servia de base para apoio de alguns objetos, um deles esse incensário. Então, eles chegavam com a brasa no incensário, colocavam ali, e havia uma mistura aromática, um incenso que tinha alguns elementos misturados, havia uma receita certa para isso, descrita na Bíblia. E aí, então, eles pegavam aquele pó aromático e jogavam em cima da brasa, e automaticamente a fumaça daquele pó subia. Aquela fumaça simbolizava a oração do povo de Deus, a oração dos sacerdotes também pelo povo de Deus. Então, o incenso queimado no Velho Testamento, no templo de Israel, era um símbolo da oração. Por isso, o texto aqui diz que o anjo trazia um incensário de ouro no céu. A mesma cena que acontecia no Velho Testamento e no Novo, nos tempos do templo e do tabernáculo, ou do tabernáculo e templo, respectivamente, acontece no céu aqui. Ela é reproduzida. A gente não sabe se o tabernáculo é uma reprodução do que acontece no céu, ou se o céu, nesse caso, nessa visão, naquilo que João vê, está reproduzindo o tabernáculo. Nós não sabemos, mas a verdade é que é a mesma cena. E aí, então, quando esse anjo chega, é-lhe dado muito incenso para colocar sobre a brasa. E aí, muito incenso é jogado sobre a brasa, o que indica as muitas orações do povo de Deus, e que Deus vai atender a todas. É essa a questão que nós podemos perceber aqui. O incenso simboliza a oração dos servos de Deus. Versículo de número 5. Ok, nós não podemos esquecer que a cena aqui é uma cena onde Deus está atendendo às orações por justiça daqueles que morreram por pregar, e por isso Ele está punindo a terra. O sangue dos mártires é o motivo do juízo aqui. Pelo menos essa parte, esse 7º selo com as 7 trombetas. Deus decidiu punir a terra por conta da impiedade da humanidade em relação aos seus servos enviados para pregar. Pense muito, muito antes de fazer qualquer maldade a um servo de Deus, a um profeta do Senhor. Pense muito. Porque o que Deus está fazendo aqui é punir exatamente isso. Eu não quero aqui legislar em causa própria, mas como nós temos a oportunidade hoje de aplicar isso, muito importante. Se eu, como pastor de vocês, errar, eu preciso ser até publicamente exortado e punido pela igreja, porque a Bíblia diz isso. Paulo dá essa instrução a Timóteo. Mas se não houver erro, se houver apenas defeito, que é o que a gente tem muito como ser humano, mas não há um erro consubstancial, então você precisa ter misericórdia, porque esse negócio de pastorear é um negócio estranho, porque é defeituoso pastoreando defeituoso. Isso é um negócio que só Deus podia criar. Não era mais fácil trazer um anjo para pastorear a gente? Seria um negócio mais fácil. Mas não. Deus levanta um ser humano para pastorear você, cheio de defeitos. E se você não tiver misericórdia, você acaba esperando desse ser humano, cheio de defeitos, a perfeição que só Cristo tem. Então você tem que tomar cuidado com isso. E por isso, muitas pessoas, por conta, às vezes, dos defeitos dos pastores, se levantam contra pastores. E isso é um problema. Porque não há ninguém que pode se levantar contra um servo de Deus, que de fato seja servo de Deus,
Eu não estou falando de falsos pastores, eu estou falando de pastores verdadeiros, que têm seus defeitos. Ninguém há que possa se levantar contra um servo de Deus, enviado por Deus para pregar e ensinar a palavra, que possa ficar fora da justiça de Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E tratar bem aos pastores é uma questão básica, ter carinho, né? Eu me lembro que o pastor ia à minha casa, quando eu era membro da igreja do Retiro, para comer frango, né? Para comer churrasco. E a gente tinha muito carinho, então, quando a gente fazia alguma coisa assim especial, aniversários, a gente convidava o pastor para estar lá com a gente, porque a gente queria ver o pastor com a gente, comendo bem, né? E eu me lembro de levar presentes aos meus pastores, eu sempre tive um carinho muito grande. E depois, muito cedo, eu recebi o chamado pastoral, né, com 10 meses de convertido, eu recebi o chamado pastoral e comecei a temer isso, né, ficar bem preocupado com isso, e o meu amor pelos pastores aumentou ainda mais, né? Disse, meu Deus, eu vou ser esse negócio, né? Um dia, eu imagino que não deve ser fácil não, mas vamos lá, enquanto isso eu vou estar aqui com o meu pastor, vou aprender com ele, vou cuidar bem dele, né? Porque realmente é um negócio difícil. O que nós estamos vendo aqui é Deus punindo a humanidade por conta dos seus enviados. E alguns, aliás, muitos, na história foram mortos por isso. É assim que a humanidade trata os profetas, e Jesus chega a falar disso, inclusive da própria Jerusalém, que matava os seus profetas. Então, é importante, nós precisamos lembrar dessa questão, sempre olhar o servo enviado de Deus com muito carinho, porque Deus olha com carinho os seus. Os pastores estão na mão direita de Deus no Apocalipse, nós já vimos isso. E outro detalhe, a Bíblia diz que se você dá um copo d'água a um profeta, porque ele é profeta, você recebe a mesma recompensa dele no céu. Olha o carinho que Deus tem com a figura do profeta, daquele que prega a palavra, que traz a vontade de Deus. Em Bianchini, você que de vez em quando acende a churrasqueira, faz um churrasco e me chama, então eu vou ter que beijar seu pé lá em cima, né? Se quem dá um copo d'água recebe o galardão de profeta, eu fico imaginando quem faz um churrasco, né? E várias vezes, como você sempre fez e inclusive cuidou tão bem do pastor Paulo, né? Era um grande amigo, eu sei que ele estava sempre à sua mesa, né? Que coisa maravilhosa, o pastor Paulo que me antecedeu e hoje mora com o Senhor, né? Eu sei da amizade, o apreço que ele tinha, quem me contou isso foi o Clécio, pelo Bianchini, né? Então, realmente, faça tudo o que você puder para abençoar o homem de Deus. Faça tudo o que você puder. Eu, por favor, estou falando de presente, nada financeiro, né? Um abraço tem muito mais valor do que um presente. O carinho por trás de um presente é muito mais importante do que o presente. Como essa irmã linda aqui, esses dias me deu um bolo de fubá que eu quebrei a dieta, irmãos, eu não aguentei. Faz um bolo maravilhoso. E eu ainda dei, assim, tive uma bênção, né, porque a Bia não gosta de bolo de fubá direito. Ela não come assim como eu gosto. Então, eu comi o bolo quase sozinho. Olha que bênção dobrada. É uma coisa maravilhosa. Esse carinho, né, não é o bolo em si, mas o tempo que a irmã tirou para buscar o material, o tempo que ela dedicou fazendo o bolo, veio embrulhadinho, bonitinho, lindinho, assim, coisa legal, cheio de laço, que legal. A gente pega um negócio desse, a gente se sente muito amado. Então, faça o que você puder, né? Dê um abraço, uma palavra de encorajamento. Eu estou me demorando um pouquinho mais, mas, na verdade, eu mesmo sou muito bem tratado aqui. O carinho de vocês é um negócio extraordinário comigo, sabe? Eu estou alimentando a coisa porque eu sei que tem pastores pelo Brasil afora sofrendo e que precisam desse cuidado que a PIB de Taubaté me dá de uma maneira exacerbada. A verdade é essa. O carinho que essa igreja tem comigo é um negócio assim lindo. Mas se você que está aí em casa pode demonstrar carinho, amor pelo seu
pastor, faça isso, porque há recompensa para quem faz. Bem, vamos às trombetas, elas serão tocadas, e cada uma delas traz uma cena extremamente punitiva sobre a face da terra. Olha o que o futuro da humanidade vai nos trazer. Olha que coisa impressionante. Versículos 6 e 7. Primeira coisa que eu quero chamar-lhe a atenção para esses dois versículos, essa dupla de versículos, é o fato dessa chuva de pedras, assim, esse granizo e fogo serem misturados com sangue. O sangue cai junto, como símbolo de sofrimento. É a única explicação plausível. Alguns querem interpretar isso dizendo o seguinte: não, é porque é vermelho, por isso que parece com sangue, e João então entendeu que era sangue. Só que a gente não pode simplesmente achar que João entendeu alguma coisa e estava enganado, porque ele está sendo inspirado pelo Espírito e ele não pode errar na sua interpretação. Porque senão o processo seria equivocado, e Deus não erra. Ele é aquele que inspira a Escritura. Então, tudo aquilo que ele descreveu, ele está de fato vendo e não está enganado. Claro que em alguns momentos ele diz: vi isso como aquilo, ou seja, ele está tentando descrever o que ele não consegue explicar. E aí Deus permite, porque queria exatamente que ele descrevesse assim, não como algo exato, mas como algo parecido. Mas aqui é interessante que ele diz que as pedras pegando fogo, essa saraiva está misturada com sangue, está caindo sangue junto. E isso é um símbolo terrível de sofrimento, de dor, de morte. É o que nós estamos vendo aqui na situação. Os anjos então levam suas trombetas à boca e cada um vai tocar por vez. Um de cada vez vai tocar. O primeiro anjo toca a sua trombeta, e o primeiro já traz granizo e fogo misturado com sangue lançados na terra. Nós estamos vendo aqui 1/3 do planeta pegando fogo por conta desta praga lançada pela trombeta. A situação é inédita no planeta, 1/3 do planeta pegando fogo. Isso é uma coisa que nós nunca vimos, nunca percebemos isso. A terra será mergulhada numa espécie de batismo com fogo, que João Batista, inclusive, vai usar para descrever o inferno, essa frase, batismo com fogo. Nossa denominação não tem muita tendência de interpretar o texto ali de batismo com fogo como se fosse revestimento de poder, não. Muitos concordam que o batismo com fogo ali é ser mergulhado no fogo, é mergulhado no inferno, enquanto aqueles que crerem em Cristo serão batizados com água. A vida vegetal sofrerá grandes desfalques, aumentando inclusive a fome lançada e iniciada pelo cavalo pardo ou amarelo dos capítulos anteriores. A fome vai se intensificar mais ainda, porque o que tiver de plantação, 1/3 vai morrer. Versículos 8 e 9. Bem, essas trombetas são tocadas e cada trombeta dessa vem com uma praga que destrói uma parte do planeta vital. A primeira trombeta destrói a parte terrestre.
Essa segunda trombeta traz um meteorito, ou talvez um cometa, que colide com o planeta. E no ato da colisão, 1/3 parte do mar se transforma em sangue. Você imagina o que é isso? Isso significa que o planeta sofrerá um dano irreparável. As embarcações serão destruídas onde ele atingir, e os animais dos oceanos, desse 1/3, vão morrer. E vão começar a morrer, e provavelmente irão para a superfície desse sangue, que nós não sabemos como é que vai ser. Pastor, é possível que nós tenhamos aí algo com semelhança de sangue, e não sangue de verdade? Sinceramente, não sei. Fica muito complicado de dizer exatamente o que João está vendo. Muito complicado. Mas para João, aquilo era sangue mesmo. A pergunta é, ele poderia estar enganado? Porque ele não fala de como sangue, mas ele fala de sangue. E, ao meu ver, é sangue mesmo. E é uma coisa que a gente não consegue imaginar. Você já imaginou esse sangue coagulando, endurecendo? Como é que vai ser isso? Isso vai ter um cheiro horrível. Isso vai apodrecer. Você vai olhar para o oceano e vai ser sangue apodrecido, com animais na superfície, podres. 1/3 de todos os animais vai morrer. E todas as embarcações, de todas elas, 1/3 será destruída, ou será destruído, né? Então nós temos uma cena aí que vai acabar com 1/3 do planeta. E não é só isso não. A água potável também sofrerá o mesmo dano na mesma proporção. Olha o que diz aí o versículo 10. Provavelmente mais um meteorito, algo pegando fogo como uma tocha, cai e atinge a água doce. Então nós vamos ver 1/3 dentro da grande tribulação, da água potável mundial também sendo destruído. Olha o que diz o versículo 11, ele é ainda mais impressionante. Ok, a ação de tal meteorito será atingir as águas potáveis e envenená-las. Então, onde ele bater, ele vai envenenar. Envenenar 1/3 da água bebível do planeta. Bem, nós já temos fome, nós já temos vegetal sendo destruído, animais marinhos, embarcações, nós já temos água potável acabando em 1/3. Você imagina como é que vai estar o planeta? Nós não sabemos se isso vai atingir o mesmo local, locais diferentes, mas a verdade é que a punição é severa. Mas se você parar para olhar a quantidade de pecado que tem nesse planeta, Deus é justo. O absinto não é necessariamente um veneno, né? Porque a palavra aqui é tirada de uma madeira que tinha um gosto horrível, extremamente amargo. Mas de alguma forma, por alguma atividade miraculosa, quando essa pedra de fogo que vai cair, ela vai envenenar tudo, miraculosamente. Pelo menos 1/3 de tudo aquilo que é água no planeta. Versículo 12.
para melhorar a situação, nós ainda teremos o planeta às escuras em 1/3. Olha aí. 1/3 do planeta vai ficar sob escuridão total. Irmãos, isso é desesperador. A Lua não vai refletir o Sol, porque ele vai estar apagado para 1/3 do planeta. Pastor, como é que isso vai acontecer? Não tenho a mínima ideia. Cientificamente é inexplicável. Cientificamente não tem como, isso aqui tem que ter milagre no meio para acontecer, porque senão mexe com toda a movimentação do planeta e nos causa morte imediata ou quase imediata, essa movimentação. Então, isso aqui só pode acontecer por milagre, como também aconteceu no caso de Josué, onde o sol para, e quem estava de dentro descreveu que o sol parou. Mas, na verdade, não é o sol que para, a gente sabe disso, mas é ali uma linguagem popular. A gente também não fala, né? Se o sol parar hoje, a gente não vai falar, olha, a terra no seu movimento... Não, o sol está parado ali no meio do céu. Já tem meio-dia que aquele sol está lá. A gente não vai falar que é a terra que parou, porque quem está dentro não tem esse sentimento, não tem essa percepção, a não ser que conheça da ciência. Então, nós temos aqui um milagre acontecendo. E é certo, irmãos, que a grande tribulação será realmente algo desastroso. E para o ser humano, a punição de Deus será terrível. E nós estamos apenas no começo, não se esquece não. Nós vamos vendo essa destruição aí, até lá para o capítulo 18, 19. Aqui 19, o negócio é bem específico, mas até o 18, nós vamos ver isso aí. E lembra que eu falei com você, que dá uma ideia mesmo de que essas 7 trombetas estão no último ano da grande tribulação? Lembra que eu falei? Existem alguns motivos para a gente pensar assim, que seja uma exceção o quadro das 7 trombetas. Por quê? Mateus 24, 29, Jesus está falando dos acontecimentos também do fim do mundo, o que vai preceder a sua volta. E ele fala de algo parecido, como a lua não dando sua luz, estrelas caindo do céu e poderes celestes sendo abalados. Se essas trombetas estiverem mesmo no último ano da grande tribulação, esses 2 eventos, um parcial, 1/3, que vai migrar para outro total, que é o caso do que Jesus está descrevendo, estão muito próximos. Quando a lua começa a se escurecer, ela escurece 1/3, o sol escurece 1/3. Quando Jesus voltar, vai estar tudo escuro, completamente. Então está muito próximo isso. Isso é mesmo o último ano da grande tribulação, é menos de 1 ano de distância. Claro, ao meu ver, que vejo os 7 anos da grande tribulação de maneira literal. 7 anos mesmo. Tá bom? Versículo 13. Está vendo como é que foi rapidinho hoje? Já que estamos acabando. Ok, a coisa ainda irá piorar muito, pois ainda há 3 trombetas que vêm por aí. 3 trombetas serão soadas no próximo capítulo. A águia aqui é uma novidade na Bíblia. Dessa forma, é uma novidade. E na poesia judaica, ela simbolizava poder e autoridade, porque era a rainha dos céus. Uma ave poderosa. Então, era também um símbolo bélico, muitas vezes usado pelos exércitos daquela época nos seus escudos, nos seus estandartes, nas suas flâmulas, a figura da águia.
Então ela sempre tinha um símbolo de exército, um símbolo que lembrava o militarismo, a guerra, a destruição. E por isso que ela está em foco aqui, muito provavelmente. Os 3 ais que a águia fala aí, indicam as 3 trombetas, muito provavelmente, que faltam. E um ai, que a gente também costuma usar, né? Por conta dessa herança bíblica e católica, ai daquele que faz aquilo, ai daquele, porque a Bíblia cita vários ais. A Bíblia fala, ai dos pastores que pastorearem de maneira relaxada, parafraseando, né, de maneira irresponsável. Isso é só um exemplo de vários ais que tem na Bíblia, e o Apocalipse também tem alguns. Esse ai indica que juízo divino está prestes a acontecer. Por isso que ele é uma introdução, é uma espécie de propedêutica do capítulo 9. O ai aí indica, vocês não têm ideia do que ainda vem por aí. É isso que o ai simboliza aí. Então, eu sei que você é ansioso, provavelmente você vai ler já o capítulo 9, né? Você não vai aguardar isso até semana que vem, mas na semana que vem a gente tem as explicações, tá bom? Nós vamos estudar aí as 3 trombetas que faltam nesses 21 versículos que nos aguardam, né, para a semana que vem. Amém, queridos? Mais uma vez quero reforçar, é preciso que a gente guarde a nossa vida, que a gente cuide da nossa espiritualidade, porque Deus não brinca com o pecado e nem com a desobediência. Podemos ver como Ele pune essas coisas. A teologia não precisa ser pautada apenas no medo. Nós não precisamos servir a Deus apenas por medo. Por quê? Porque Deus é bom. Deus é amor. Ele ama seus filhos. Ele corrige com carinho. O nosso Deus tem um fardo leve, suave. Mas também não podemos deixar de pensar e analisar que uma teologia que não tenha temor não é bíblica. Porque quando andamos com Deus de maneira a que o glorifiquemos, nós não precisamos temer. Precisamos temer quando somos desobedientes. Então, que nós cuidemos da nossa vida, para que possamos obedecer, que possamos pedir a ajuda de Deus para tal, porque sem Deus também nós não vamos conseguir, precisamos dEle. Então, que nos apeguemos cada vez mais ao nosso Deus. Amém, irmãos? Terminamos assim mais um capítulo de Apocalipse.